Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Que a paz do Senhor Jesus invada a tua casa, invada a tua vida, teu local de trabalho, aí onde você está, até se locomovendo de um lugar para o outro. Que nesta noite, que neste dia, que nesta tarde, o Senhor Jesus, Ele possa tocar o teu coração com esta mensagem, porque Ele manda te perguntar: você é o tipo de vaso que eu possa usar? O apóstolo Paulo, na carta de 2 Timóteo, ele vem dizendo que existe uma casa muito grande, mas que nesta casa há uma diversidade de vasos. Vasos que possam ser vistos como vaso de ouro, como vaso de prata, como vaso de pau, como vaso de barro, uns para honra e outros para desonra. Mas neste dia, neste momento, o Senhor Jesus te pergunta: você é o tipo de vaso que eu posso usar? Mas para te usar eu preciso te quebrar, eu preciso te moldar para ser usado na minha obra. Há muitos na casa do Senhor vistos como vaso de bronze, aquele tipo de vaso que era muito utilizado para se fazer armaduras devido à sua fortaleza, devido à sua resistência, devido a ser um material fundido e muito forte. Mas o Senhor não precisa de um vaso de bronze, porque vasos de bronze são feitos para vencer armaduras e para fazer armaduras aqui da terra. A nossa arma não é contra a carne e nem contra o sangue, mas é contra as hostes espirituais. Deus nesta noite te convida, neste dia, nesta tarde te convida para você ser um vaso novo, não ser um vaso de bronze que se fortalece na guerra terrena, mas que você seja usado para vencer uma guerra espiritual. Existem também na casa do Senhor vasos de prata que, com o passar do tempo, eles, sem serem polidos, eles vão pegando uma forma escura devido ao tempo, e nem o melhor polidor ele vai conseguir limpar o todo, se assim ele não tiver uma manutenção constante. Você vem para a casa do Senhor para ter uma manutenção constante do Espírito Santo. Não é um vaso de prata que Deus está precisando, um vaso que pega a mancha, que guarda a mancha do ódio, da ira, da raiva, mas ele precisa de um vaso limpo, um vaso que, à medida que o tempo passe, ele continue sendo usado com a mesma alegria, com o mesmo fervor dos primeiros dias da sua conversão. Você é esse tipo de vaso que mantém-se alegre desde os primeiros dias da sua conversão? Louvado seja o Senhor. Há também na casa vasos de ouro, aqueles vasos que aparentemente são belos, mas são muito vaidosos, prepotentes. Esses não aguentam fogo. Esses, logo quando é pego na fornalha do Pentecoste, eles logo se derretem, mudam de lugar, porque a sua vaidade se derrete junto com o fogo espiritual do céu. São vasos que querem viver de dependência humana, de aplausos humanos, da vaidade humana. Não é esse tipo de vaso que Deus, Ele precisa na sua obra. Há também aqueles vasos enfeitados que chamam a atenção de quem passa, que alguém olha e diz assim: vai tudo bem, mas na verdade por dentro está arrasado, está marcado com a dor, com a tortura da vida, com as angústias terrenas, com as dores e as traições que o mundo lhe ofereceu. Aparentemente é um vaso adornado, é um vaso enfeitado, é um vaso que faz bem à vista, mas não faz bem ao coração. Este tipo de vaso não alegra ao coração de Deus, porque só traz consigo amargura. Há também na casa aqueles vasos que se acham tão inteligentes, aqueles vasos que querem viver sobre o conhecimento humano, sobre a sua dependência dos seus diplomas terrenos. Não é esse vaso que Deus procura, porque Ele mesmo diz que o conhecimento é todo dele. Deus é o mestre do conhecimento em todas as áreas. Deus é o mestre da ciência e de tudo que nela há. E o conhecimento humano, perto do conhecimento divino, para nada serve. Não é esse tipo de vaso dependente das teorias humanas que Deus precisa. Deus precisa de um vaso onde Ele possa encher do seu conhecimento do céu, do seu conhecimento celestial, para que Ele sobreviva a este mundo tão corrupto, que ele seja cheio de fortaleza e não dependa apenas das suas teorias. Na grande casa há também vasos de cristal. São tão sensíveis à doutrina, sensíveis à palavra, sensíveis ao mundo que vive ao seu redor. Não é esse tipo de vaso, apenas com um pequeno toque ele trinca, racha e chega até a quebrar. E uma vez quebrado, pode ter a melhor cola, a melhor colagem, o melhor truque de colagem, não vai funcionar. Uma vez quebrado, jamais voltará a ser o que um dia foi na presença do Senhor.
Seja forte e corajoso. É isso que o Senhor Jesus, Ele nos diz. Há também na grande casa vasos de alumínio. Esses aí com qualquer vento de doutrina, eles saem pulando de igreja em igreja, procurando uma palavra que possa lhes satisfazer, mas com qualquer vento de doutrina, eles logo se amassam. E amassados, não retém nada da palavra de Deus, não aguentam uma doutrina como deve ser no Evangelho, mas procuram uma igreja onde satisfaça o seu bel prazer. Não é esse tipo de vaso que Deus procura. Há também na grande casa, na casa do Senhor, vasos rachados, que muitas vezes chegam na igreja, até glorificam e até aparentemente adoram, mas não conseguem reter nada do que vem do céu, porque um vaso rachado, ele não consegue guardar nada. Há também aqueles que quando se apresentam na presença do Senhor, por fora estão limpos, mas por dentro são apenas sepulcros caiados. Por fora apresentam uma estética até agradável de se olhar, mas esses que se dizem limpos por dentro estão com o coração sujo, praticando pensamentos aonde Deus não se encontra. Não é esse tipo de vaso que Deus quer usar. O vaso que Deus quer usar é o vaso de barro, que ao olhar não encontramos aparência, não encontramos sabedoria humana, não encontramos o querer ser, mas sim o querer ter de Deus. Estamos vivendo em uma sociedade onde vale mais o ser do que o ter. O vaso de barro, ele tem princípios, fundamentos. Ele aguenta fogo do Pentecoste, ele aguenta o poder de Deus, ele aguenta o azeite que cai e dentro dele guarda-se os melhores tesouros, os maiores tesouros, um tesouro que nos leva à vida eterna. Que tipo de vaso é você? Deus está dizendo, eu preciso de um vaso que eu possa moldar, que eu possa quebrar, que eu possa usar na minha obra. Senhor, que nós possamos ser esse tipo de vaso na tua presença, um vaso de barro que aguenta fogo e que tem dentro de si as preciosidades do céu. Obrigada, Senhor, por essa palavra e por esta reflexão. Eu quero ser o vaso que lhe apraz. Amém. Deus abençoe a tua vida.